Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Estamos de novo aqui com mais uma palavra para vocês, uma palavra de edificação, e quero falar sobre o medo. E todo mundo já teve ou tem algum ou vários tipos de medo, não é mesmo? Existem muitas frases de efeito para o medo. Uma das que eu gosto muito, inclusive está aqui na minha prateleira, é essa aqui, ó. Para viver uma vida criativa, devemos perder o medo de errar. Mas como fazer para perder o medo de errar? Bom, quero falar sobre 5 tipos de medo e como a palavra de Deus nos ensina nisso. Então, amigos, os 5 tipos de medos que eu quero falar contigo hoje e que as pessoas têm é o medo de falar o que pensa, o medo de errar, o medo de ser diferente, o medo de não agradar e o medo de fracassar. Veja, para começar esse tema, eu quero citar um versículo bíblico para você. Olha aqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor, nisso estejam os seus pensamentos. Veja, nossos pensamentos devem estar naquilo que há um louvor. E o que isso tem a ver com o medo? Primeiro, qual que é o primeiro medo? O medo de falar o que pensa. Muitas vezes nós temos medo de falar o que a gente pensa, né, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acha que é certo, por causa dos julgamentos que vamos ter das pessoas, o que as pessoas vão pensar de nós, vão falar de nós, por nós nos expressarmos livremente a nossa opinião. E queridos, a partir do momento em que as nossas vidas estão focadas na palavra de Deus, naquilo que é de louvor, todos os nossos pensamentos vão ser pensamentos que edificam. E se as pessoas ficarem chateadas ou se as pessoas nos julgarem pelos nossos pensamentos, estando eles no louvor, estando eles na vontade de Deus, então eles estarão julgando a própria palavra de Deus. Por isso, é muito importante para que nós possamos vencer o medo, focar a nossa vida, o nosso pensamento na palavra de Deus, naquilo que é de louvor. Se nós peneirarmos tudo aquilo que nós falamos, toda a nossa opinião, naquilo que há de louvor, naquilo que agrada a Deus, então nós não precisamos ter medo do que vão nos julgar. Nós podemos simplesmente expor aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos. O segundo tipo de medo era o medo de errar. Bom, a própria palavra de Deus diz que o ser humano é falho, mas se nós errarmos tentando fazer aquilo que é certo, se nós errarmos tentando fazer aquilo que glorifica o nome de Deus, então nós não precisamos ter medo de errar. Pode ser e provavelmente nós vamos errar várias vezes, isso faz parte do ser humano, eu erro várias vezes, mas se nós estamos, de novo, buscando em nossa vida aquilo que é de louvor, aquilo que é de verdade, aquilo que há de virtude, quando eu erro, eu analiso a mim mesmo e eu percebo que eu errei, que eu falhei, percebo onde eu falhei e a partir daí eu posso reconstruir. E as pessoas, mais do que julgar os nossos erros, elas avaliam a nossa capacidade de reconhecer os seus erros e de recomeçar. Um grande exemplo disso é o próprio rei Davi. Errou bastante, mas ele se arrependia e sempre recomeçava no Senhor e por isso ele foi honrado entre os povos. O terceiro medo é o medo de ser diferente. Queridos, se nós andarmos na palavra de Deus e fizermos aquilo que é íntegro, aquilo que é reto, então nós vamos ser diferentes de muitas pessoas. Ninguém é igual. Primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos que respeitar as diferenças, mas não podemos abrir mão dos nossos valores. E se isso nos faz diferente do que um grupo de pessoas com quem eu me relaciono, seja um trabalho, seja amigos, mas se a minha diferença está em andar nos caminhos de Cristo, então essa é uma boa diferença. Nem toda diferença é ruim, então não tenha medo de ser diferente por ser cristão. Continue sendo, porque com certeza a sua diferença vai impactar positivamente a vida das pessoas. O mundo precisa de pessoas diferentes, mas que tragam essa diferença boa, que é a diferença do amor de Deus, da salvação e da convicção. Se as pessoas não entendem isso hoje, num certo momento elas vão entender e vão ver que há virtude nesse ser diferente que você tem. O quarto medo é o medo de não agradar. Bom, nós não podemos ter o medo de não agradar. Sabe por quê? Porque todos nós vamos em algum momento não agradar o próximo. O próprio Senhor Jesus não agradou todas as pessoas. Aliás, ele desagradou muitas pessoas.
até porque ele trouxe uma palavra de mudança, uma vida diferente, e isso tirava as pessoas da sua zona de conforto, daquilo que eles tinham de costume, e precisavam tomar alguma decisão, ou aceitavam a palavra dele, ou tinham raiva dele. Os discípulos, muitas vezes eles eram ovacionados quando eles pregavam nas cidades, e muitas vezes eram apedrejados. Então nós temos que entender o seguinte: a quem eu quero agradar? Eu quero agradar aos homens ou eu quero agradar a Deus? Eu vou ter uma postura, um discurso, atitudes que agradem os homens, ou uma postura, um discurso, atitudes que agradem a Deus? E a própria palavra nos diz que é necessário que nós venhamos a agradar a Deus antes do que agradar aos homens, é o que dizem os apóstolos. Então, queridos, não se preocupe apenas em agradar todo mundo, se preocupe em agradar a Deus. Agradando a Deus, você vai ter uma vida em paz, em tranquilidade, você não precisa ter medo. E o quinto e último medo que eu falei é o medo do fracasso. As pessoas têm medo de fracassar, né? As pessoas têm medo de errar. Mas se nós buscarmos ao Senhor, nós não precisamos ter medo de fracassar. Não quer dizer que nós não vamos fracassar. Talvez a gente fracasse em muitas coisas, mas se nós buscamos ao Senhor durante a nossa vida, por mais que algumas coisas aqui na terra a gente venha a fracassar, talvez você fracasse em um relacionamento, talvez você fracasse em um negócio, talvez você fracasse no campo acadêmico, talvez você fracasse num sonho que você tem, talvez você fracasse em algumas ou várias coisas aqui na terra. Mas se você continuar nos caminhos de Deus e se sujeitando à palavra de Deus, você pode fracassar para muitas coisas desse mundo, mas você não vai fracassar para a sua salvação. E o que adianta ganhar o mundo inteiro? Perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Então, queridos, por isso eu trago esse versículo para vocês. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se algum louvor há, se alguma virtude existe, foque nisso o seu pensamento. E assim, com essa vida focado nisso, eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar e fortalecer a vencer os seus medos. Que Deus te abençoe e que você possa ficar na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu quero só ainda convidar vocês a, se quiser, aqui embaixo tem um linkzinho de um grupo de Telegram que eu estou começando agora. A ideia desse grupo, eu não sei, tem pouquinhas pessoas ali dentro ainda, mas a ideia desse grupo é vocês irem se inscrevendo e ali eu ir trazendo algumas sugestões de temáticas, ver o que mais as pessoas estão querendo, precisando ouvir, né? Também receber algumas avaliações, trocar algumas experiências, passar algumas mensagens. Então eu quero te convidar, você tem Telegram? Clica aqui nesse link e entre nesse grupo para estar junto conosco, valeu? Que Deus te abençoe e nos vemos quarta-feira no próximo vídeo.